Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas à nossa sessão Lendo e Aprendendo número 2. Tchan, 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 tchan. Para você que diz, espera lá, não entendi qual é o conteúdo, qual é a sistemática desse nosso Lendo e Aprendendo, hein? Pessoal, olha só, a ideia é justamente trazer a realidade em conteúdo, fatos e linguagem nos textos. Claro, ao longo de todas as nossas aulas, você sabe que a gente sempre procurou trazer os exemplos realmente como eles acontecem, nos contextos em que eles acontecem, para que eles de fato simulassem, intensificassem também o seu trabalho, os seus exercícios para qualquer tipo de enfrentamento com questões que você tem em processos seletivos, no vestibular, no Enem, enfim, né? Mas a gente sempre procura também fazer isso caracterizando justamente, gente, o elemento específico da aula. O que é diferente aqui na sessão Lendo e Aprendendo é que a gente pode englobar um pouco de tudo. Quer dizer, não há um tema específico da aula em conteúdo, mas ao ler os textos com você, eu estou fazendo um exercício que eu pedi muitas das vezes, em muitas das aulas, para que você fizesse sozinho depois, né? Dizendo, ó, vai lá, lê o texto, procura isso, isso, isso. Agora eu estou procurando com você uma série de questões, uma série de itens que podem nos ajudar justamente a melhorar nossa performance de leitura, interpretação, confecção de avaliações e escrita. Uau, quanta coisa, né? Então, eu quero convidar você para essa sessão 2 do nosso Lendo e Aprendendo. Me acompanha? Tá com o caderninho na mão? Vamos fazer nossas anotações e inferências? Então vem para cá, segue comigo. Olha lá. Lendo e Aprendendo 2. As histórias que os textos contam. Bom, pessoal, por mais que um texto seja dissertativo, argumentativo, né? E daí você pode ficar em dúvida, dizer, pera lá, mas um texto dissertativo argumentativo conta uma história? Porque eu sei que quem conta a história é narrativa, né? Texto que tem narração. Pois é, pessoal. De qualquer forma, um texto, mesmo sendo dissertativo argumentativo, tem uma história que o envolve, né? De alguma maneira, ele ou foi originado por algum tipo de relato, por algum tipo de história, de fato, de fonte, ou ele dá origem a ela. Então, não dá para desvincular os tipos, as possibilidades aí de origem e desdobramento de narrativa, mesmo dentro dos textos dissertativo-argumentativos. E aí eu venho para você perguntando, né, se você sabe que histórias os textos podem contar, que histórias os textos em si podem veicular. E de novo, na nossa sessão Lendo e Aprendendo, a gente se preocupa com isso, se preocupa com o conteúdo, mas eu vou analisar ponto a ponto do que aparece em linguagem, em pontuação expressiva, em escolhas vocabulares, em mecanismos sintáticos e semânticos. Haja trabalho. Vamos lá então? Vem para cá, me acompanha, segue comigo, nós vamos ao nosso início da análise aqui. Muito bem, pessoal. Trata-se aqui de um texto dissertativo argumentativo, de um texto de opinião, com defesa de tese, ponto de vista, explanação de argumentos e constatações a respeito, gente, de novas políticas contra a AIDS, né? Quando se fala de novas políticas, pessoal, se está fazendo menção, claro, a políticas públicas, ok? Políticas públicas, tá? E essas políticas públicas, obviamente, são movidas, são desenvolvidas e aplicadas pelo Estado, né? Quando eu digo pelo Estado, eu estou falando de um ente que é o poder público, que pode ser o poder público municipal, federal ou estadual propriamente. Então, quando eu falo de Estado, eu estou falando desse ente que é o poder público, não necessariamente, pessoal, que é o Estado federativo, tá? Então, vai lá. Dá uma olhada, gente, o que nós vamos ter aqui, ó. Bom, primeiro que a gente já está vendo que ele usa a primeira pessoa, né? Por quê? Porque ele vai fazer um relato sobre a sua participação num evento que rende, com certeza, muito ponto de partida aí para esse texto dissertativo argumentativo. Vamos dar uma olhada? Ele diz assim, ó. Integrante da equipe do professor Vicente Amato Neto,
auxiliei no diagnóstico do primeiro caso de AIDS contraído no Brasil, em 82. Cuidei do paciente até sua morte. Desde então, vi muita gente morrer de complicações causadas pelo HIV. Veja só, pessoal, já dá a impressão aqui de que se trata do quê? De um argumento de autoridade que está escrevendo esse texto, né? Então, argumento de autoridade. Por que ele é um argumento de autoridade no tema? Ora, veja só, pessoal, ele está dizendo que auxiliou no diagnóstico do primeiro caso contraído no Brasil, em 82. E cuidou, acompanhou esse paciente até a morte. E desde então, viu muita gente morrer por complicações causadas pelo HIV. É muito importante, né, gente? Há muita desinformação ainda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Veja, quando a gente fala em HIV, não é o HIV que mata, mas é a entrada dele no organismo e seu desenvolvimento que faz com que haja uma abertura de janela para entrar todo tipo de infecção e acometer aquele organismo, ou seja, são as complicações causadas por você contrair e desenvolver o HIV que podem levá-lo à morte, né? Então vai lá. Na década de 80, o óbito em curto espaço de tempo era o destino certo dos soropositivos. Assim são nomeados os identificados como portadores do HIV, né? Não havia remédio, tampouco exame para detectar a infecção. Os pacientes sofriam demasiadamente. O desconhecimento acompanhado do preconceito. Vejam só, pessoal, vamos analisar do ponto de vista da linguagem agora esse texto, né? Vejam que há uma escolha aqui do autor por frases curtas, períodos curtos, né? Sem muita conexão, ele não está encadeando propriamente em períodos coordenados ou subordinados, né? Mas está fazendo o que aí? Está tratando justamente, pessoal, de mexer com, olha só, períodos curtos porque eles estão carregados de informação, estão sistematizados com muita informação, né? O peso está grande aqui, né? Então vejam, e ele está trabalhando com uma ideia assim do passado, mas numa recorrência que vai caminhando, né, temporalmente, tá? Então, outra coisa, em termos de linguagem, pessoal, vejam só. Nesse primeiro período aqui, ó, tá vendo? Na década de 80, o óbito em curto espaço de tempo era o destino certo dos soropositivos. Vamos lá? Vamos falar dessa vírgula que tá aqui, ó. Essa vírgula tá mostrando para nós, pessoal, que esse trecho todo aqui, ó, na década de 80, é, na verdade, um adjunto adverbial de tempo deslocado. Por que a prof diz deslocado? Porque se nós lembrarmos das aulas bem básicas de sintaxe, né, pessoal? Qual é a nossa ordem direta esperada em português nas frases? Que nós tenhamos sujeito, verbo, objeto e, se houver, né, algum adjunto adverbial, certo? O que acontece aqui, na verdade? O adjunto adverbial está começando a frase. Então, se ele está começando a frase, eu digo que ele está deslocado. E se ele está deslocado, ele vai ser marcado por vírgula. Olha que interessante, então, né, para relembrar essas coisas, tá? Segue lá, pessoal. À época, a exposição pela mídia do aumento do número de casos em progressão geométrica foi maciça, suscitando medo na população, que só começou a se prevenir com o passar dos anos. Então vejam só que recorte temporal importante aqui, né, pessoal? E o que nós temos? Vamos lá, se eu pedir a você aí do outro lado, me justifica o uso dessa crase no começo desse texto, né? À época. Pessoal, esse à época é um adjunto adverbial temporal, né? Se é adjunto adverbial formado a partir de substantivo feminino, época é um substantivo feminino, eu tenho crase, porque ele equivale a naquela época, né? Ou na época.
que eu vou ter aí? Obviamente, né, que é igual a um em mais a época. Então, se outras expressões que podem substituir têm preposição, pessoal, claro que na expressão adverbial aqui com a preposição a, eu vou ter crase, ok? Então, só para a gente lembrar, né? Esse a época equivale, pessoal, a à vista, à toa, à beira, né? São todas expressões adverbiais formadas a partir de feminino e por isso levam acento grave indicativo de crase, ok? Lembrando disso, né? Agora vejam que interessante aqui, ó, ele diz que a exposição pela mídia do aumento do número de casos em progressão geométrica. Vejam que ele está procurando dar uma concretude aqui sobre o aumento do número de casos, né? Como é que se dava essa expansão, como é que se dava esse aumento? Ele diz em progressão geométrica. Quer dizer, aí vem uma questão de relação assim, a minha leitura desse progressão geométrica vai depender do meu conhecimento simples de um conceito matemático, né? Como é que é a progressão geométrica mesmo, gente? A razão vai multiplicando, não é isso? A cada elemento a razão multiplica. Então, por exemplo, se eu tinha 1 como primeiro elemento e a razão é 2, o que eu vou ter? O segundo elemento vai ser 2, o terceiro já vai ser 4, o quarto já vai ser 8 e assim por diante, porque ela multiplica, né, o número anterior. Ou seja, progressão geométrica, gente, é uma expressão que nós podemos usar quando nós queremos falar de um avanço avassalador, muito rápido, tá? Agora, olha só, com o avanço das drogas desenvolvidas pela indústria e a política de distribuição universal de medicamentos, adotada no Brasil a partir da década de 90, graças a uma lei do então senador José Sarney, sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, houve expressiva redução da morbidade e mortalidade por AIDS. Então vejam, nós demoramos aí quase 10 anos, né, para ter uma lei sancionada que dissesse o quê? Olha, tem uma política pública de distribuição universal dos medicamentos e eles têm de ser gratuitos, né? Ainda há, entretanto, muitos óbitos de pessoas com AIDS no mundo, inclusive no Brasil. Somente em São Paulo morrem em torno de 2,8 mil soropositivos todos os anos. Para efeito de comparação, embora qualquer morte deva ser lamentada, em 2015 houve 490 óbitos por dengue, no pior ano da história de transmissão da doença em nosso estado. Bom, vamos lá. Esse parágrafo, a gente está bem carregado de informações. Então, vamos conversar sobre elas. Informações de conteúdo e informações de linguagem, tá? Observem com a prof aí, ó. Ainda há, entretanto, reparem na força que tem esse elemento aqui, esse vocábulo que vai fazer, às vezes, de uma conjunção, né? Ele faz uma ressalva. Por que ele faz uma ressalva? Porque à medida que eu leio o parágrafo anterior, né, esse parágrafo aqui, ó, eu posso ter ideia que, então, nossa, estamos no melhor dos mundos porque estamos precavidos, prevenidos e temos o amparo legal da distribuição gratuita, distribuição universal dos medicamentos, né? Lê do engano, ele vai dizer. Cuidado, o fato de haver a lei que garante a possibilidade de retirada de distribuição gratuita não nos deixa no melhor dos mundos, né? Ele diz, ó, ainda há, ou seja, apesar disso tudo, nós ainda temos muitos óbitos, muitas mortes de pessoas com AIDS no mundo, inclusive no Brasil. E aí ele vai trazer os números para dar um comparativo para nós, pessoal, principalmente pensando no alarde que se faz, ou na propagação, na divulgação desses números e como a divulgação pode gerar mesmo maior preocupação, maior prevenção, maior cuidado entre as pessoas, né? Por quê? Olha só o comparativo que ele faz. Se no pior ano da história por contaminação de dengue,
né? E ele fala no nosso estado aí, porque ele vai, no final a gente vai ver, ele é de São Paulo e está falando do estado de São Paulo. Ele disse: no pior ano da história, que foi 2015, nós tivemos 490 óbitos registrados por dengue. E a gente faz esse alarde todo de campanha de prevenção, de conscientização, de não deixar água no seu quintal, de faz isso, faz aquilo. Ele diz: ora, com quase 3.000 mortes por AIDS, né, de soro positivos no ano, a gente deveria fazer maior alarde, sim, sobre a necessidade de prevenção, né? Então vejam como a sistemática aqui se dá do elemento comparativo. Diz, bom, se com 490 a gente faz todo esse tipo de campanha, ora, com 2,8 mil a gente precisava fazer muita campanha, né? E daí vocês vão ver, por exemplo, que ele fala em nosso estado. Ele está se referindo a São Paulo, aparece identificado lá no final do texto, nós já vamos ver, tá? Agora dá uma olhada lá, ele diz assim, ó, enquanto a dengue é uma enfermidade que geralmente agudiza e evolui rapidamente para a morte em suas formas mais graves, a AIDS se tornou doença crônica, com tratamento disponível distribuído pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e os soropositivos passaram a levar uma vida mais longeva. Quer dizer, talvez aqui, pessoal, esteja também a explicação, ou parte dela, para nós termos maior preocupação em evitar, por exemplo, em fazer campanha de conscientização contra a dengue, do que termos maior preocupação ou termos uma preocupação necessária relacionada à não contaminação, à prevenção da AIDS, né? Olha, o que acontece ele vai colocar aqui, ele diz, ó, dengue é um negócio que se tiver que matar, mata bem rápido, né? Ela se agudiza e evolui rapidamente para a morte nas suas formas mais graves, de dengue hemorrágica, por exemplo, né? Agora ele diz, a AIDS já ganhou um status diferente, com a possibilidade de evitar a mortandade que acontecia nos anos 80, por conta justamente da distribuição dos coquetéis de sobrevida, né? O que acontece? Os soropositivos passaram a levar uma vida mais longeva, ou seja, a expectativa de vida e de convivência deles mudou severamente, pessoal, né? É por isso que há muitas campanhas, inclusive do próprio Ministério da Saúde, dizendo, ó, se previna, porque hoje a AIDS não tem mais cara, né? A gente se acostumou muito nos anos 80, pessoal, a que rapidamente a pessoa perdia peso, né? Definhava, ficava com cara de doente mesmo, ficava muito magro e começavam a aparecer algumas manchas, né? E até alguns tipos de ferida na pele que identificavam rapidamente a pessoa como soropositiva, né? Em meio às outras pessoas. E hoje há muitas campanhas do próprio Ministério da Saúde dizendo, olha, se previna porque hoje, com todas as possibilidades, né, de coquetéis de sobrevida aí, que dão justamente esse status de doença crônica controlada para a AIDS, as pessoas que têm AIDS não têm mais cara, né? Não são mais marcadas com as características do vírus, certo? Aí ele segue lá dizendo assim, mas não é normal nem bom ter AIDS, é óbvio. O atual silêncio sobre a doença, a postura de alguns setores e políticas retrógradas tem ajudado a disseminar, a falsa impressão de que não há problemas em ser soropositivo. Isso contribui de forma decisiva para que a prevenção seja deixada de lado. Então, olha só, ele está fazendo uma crítica aqui, né? Dizendo, olha, à medida que nós adotamos algumas políticas retrógradas, ou seja, antiquadas, obsoletas, que não dão mais conta da sociedade que nós temos hoje, elas ajudam, na verdade, a propagar, disseminar, difundir a falsa impressão de que não tem problema, de que a AIDS seria como uma doença crônica qualquer, né? Quando, na verdade, a gente sabe, né, pessoal, que toda doença crônica requer muitos cuidados, né, para que a pessoa se mantenha saudável, mesmo tendo a doença. E mais ainda, se é uma doença transmissível, ora, né, pior ainda o quadro. Então, quer dizer, talvez esse propósito aqui, né, na escrita do texto dele, tenha a função aí, a expectativa de atacar justamente esses setores
que pouco parecem se preocupar com esse avanço, né, da doença. E daí ele diz, o tratamento contra a AIDS por meio de antirretrovirais pode causar efeitos adversos importantes, os famosos, gente, efeitos colaterais, tá? Ou seja, que tipo de efeito? Alterações metabólicas, doença arteriosclerótica, alterações corpóreas, renais, hepáticas e ósseas, entre outras. Definitivamente, é melhor não ter o vírus, né? Então, a prevenção continua sendo o melhor remédio. Vamos falar um pouquinho, gente, aqui, ó, de ortografia. Antirretrovirais. Depois do acordo ortográfico que está em vigência desde o início de 2016, agora como único registro, né, possível de norma padrão de ortografia no Brasil e nos outros países falantes de língua portuguesa, antirretrovirais passou a ser escrito assim, né, tudo junto e com 2 R's, tá? Não se pode fechar os olhos para a epidemia dentro da epidemia de AIDS. Opa, então vamos lá. Epidemia dentro da epidemia. Vamos ver o que isso quer dizer. Que vem acometendo adolescentes e jovens, especialmente os homens que fazem sexo desprotegido com outros homens. Olha só, é uma epidemia dentro da epidemia. Então vejam, gente, caracterizada e conceituada como epidemia, a AIDS tem uma epidemia dentro dela própria, ou seja, um grupo chamado grupo de risco ou um grupo com maior número de contaminações, que está especialmente em que faixa etária, gente? Adolescentes e jovens. Por quê? Alguém vai dizer, por que adolescentes e jovens, né? Se eles parecem ser os que têm cabeça mais aberta à informação, à mudança de comportamento e tudo isso. Talvez seja por isso mesmo, pessoal. Porque adolescentes e jovens hoje, na nossa segunda década dos anos 2000, não viram, não viveram, não foram ameaçados como uma ou 2 gerações anteriores foram com a mortandade em praça pública dos próprios ídolos ao longo da década de 90, né? Início da década de 90, gente, foi um período em que muito se viu da agonia de figuras públicas com AIDS em praça pública, como os meios de comunicação costumavam dizer, né? Usar essa expressão. Por quê? Porque era como se fosse, né, uma morte acompanhada. Vejam, vamos citar como exemplo no Brasil o cantor Cazuza, né? Quer dizer, quem desses nossos adolescentes hoje sabe, não necessariamente sabe quem foi, mas sabe da trajetória, tem essa relação com o acompanhamento da evolução da doença? Não tem, pessoal, porque o distanciamento temporal faz isso. Ele apaga os efeitos do aprendizado, né? Então, quer dizer, o que ele está tratando aqui? Está dizendo, olha, precisa perceber que tem uma epidemia dentro da epidemia, né? E precisa perceber como atacar com informação e com mudança de hábitos esse grupo. Segue lá. Convencer as pessoas a usarem camisinha passa nitidamente por mudar a forma de se comunicar com a sociedade. Olha, então, mudar a forma de se comunicar com a sociedade. Uma das saídas talvez seja adotar um tom similar ao empregado em relação aos males do cigarro, por meio de divulgação intensa nas novas mídias. Opa! Então, pera lá. Olha quanta coisa ele está mobilizando aqui, pessoal. Isso aqui tem bem cara de estabelecer uma problemática e de ir ao que mesmo, gente? A produção de uma intervenção. Vamos ver a linguagem? Vamos focar na linguagem usada para essa possível intervenção? Olha só, gente. Ele está afirmando que para que a gente possa convencer as pessoas da prevenção, né, do uso de camisinha, por exemplo, tem aí um apontamento nítido para quê? Para a mudança da forma de se comunicar com a sociedade, né? É preciso ter uma mudança na forma de comunicação com a sociedade. Diz, bom, os velhos meios de chegada da informação não estão mais resolvendo, não estão mais fazendo o efeito que faziam antes. Aí ele diz, uma das saídas talvez, veja só, pessoal, quando a gente escreve um talvez aí no meio,
a gente está levantando uma hipótese. E, em geral, a gente é mais simpático com o nosso leitor, porque a gente não está tentando convencê-lo, né, de que a nossa informação ou de que a nossa apresentação de ideias é a única possível, né? Ou é a única que vale a pena. Não. A gente está tentando convencê-lo de que, talvez, de que há uma hipótese que gera outras vias, certo? E mais ainda, vejam a analogia que ele promove aqui, né? Analogia. Ele promove uma comparação, uma analogia entre o tom usado para prevenir ou para convencer as pessoas sobre os males do cigarro e o tipo de campanha que deveria ser feita em relação à AIDS, mas aí olha o que ele usa de importante aqui, nas novas mídias, justamente para dizer o que, pessoal? Ó, se os velhos veículos, não só de comunicação, mas de campanha de conscientização não estão mais funcionando, ou parece que não estão chegando a essa geração de adolescentes e jovens, que tal a gente usar aquilo com que eles mais têm contato todos os dias, que são as novas mídias, para atingi-los, para fazer chegar a informação, para fazer chegar a conscientização, né? Então vejam que a sistemática aí da linguagem usada é muito simpática e facilmente compartilhável pelo interlocutor, né? Aí ele diz assim: são louváveis as iniciativas adotadas nos últimos anos para incentivar o diagnóstico precoce do HIV por meio de testes rápidos oferecidos na rede pública e mutirões de testagem. Então, ele também diz, ó, não tem assim, ninguém está parado, né? Mas a gente está falando que tem um público aí que não está sendo atingido. Por isso ele caracteriza como louváveis, né? Ele diz, ó, que legal fazer isso. Também é importante a política de prevenção pós-exposição, quer dizer, depois que a pessoa se expôs ao vírus, o que pode ser feito, né? A questão da pílula pré-exposição ainda merece debate mais aprofundado, uma vez que envolve algumas indagações como o real potencial de adesão, além de não proteger contra outras doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. Então, quer dizer, essa nova droga, esse novo medicamento, que é uma pílula de prevenção à exposição ao vírus, pode proteger, sim, né, em relação à contaminação por HIV. Diz, mas ó, não previne contra outras doenças, tampouco contra gravidez indesejada. Então tem que fazer a ponderação, né? Nesta quinta, primeiro, e daí aqui eu faço menção, pessoal, é 1º/12/2016, tá? Justamente porque dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. É importante reforçar o desafio de discutir novas políticas de prevenção e comunicação, sobretudo em relação aos grupos mais vulneráveis que se contaminam todos os dias no país. Poder público, mídia e sociedade precisam falar mais, muito mais, sobre a AIDS, já que a epidemia ainda não tem data para acabar. Vejam que interessante a gente perceber aqui, pessoal, os trechos, né, de uma possível proposta de intervenção e as escolhas de linguagem que ele faz, né? Olha, ele diz que é importante fazer o quê? Reforçar o desafio de discutir e, olha, quando ele usa um sobretudo, pessoal, ele vai dar destaque àquilo que vem depois, né? Sobretudo a quem? Aqueles grupos que ele havia referido anteriormente como os mais vulneráveis, ou seja, aqueles que são a epidemia dentro da epidemia. E daí ele usa conceitos fortes aqui, como o poder público, a mídia, a sociedade, que precisam, obviamente, falar mais, né? Todo o processo do texto, gente, se desenvolveu em torno do tom semântico de comunicação, de melhorar a comunicação entre as esferas, para que haja um maior ataque à prevenção. E daí, olha só, quem é ele, gente? É o David, ou Davi Wipp, médico infectologista, secretário de Estado da Saúde de São Paulo e, como diz ele, um cara que acompanhou o primeiro diagnóstico de AIDS contraída em território brasileiro. Então, sim, ele é um argumento de autoridade no tema também, ok? Pessoal, comenta, conversa conosco aí,
Já já nós nos vemos em outra aula. Bom trabalho e bons estudos!